E aí, aqui é o Zangado e hoje de Vale Não a Pena Jogar, e o game que eu tive a analisar hoje por completo, esse que já apareceu aqui no canal duas vezes, primeiro no vídeo da versão Alpha e depois na primeira meia hora. Jovens, hoje lhes trago The Crew. Então, vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nesse site de entretenimento adulto que eu tô ligado que vocês estão acessando nesse exato momento. Vão lá, prepara um lanche, umas coisas leves para não engordar, uma corcova de pirarucu apaixonado com um suco de quiabo maduro, já tá bom demais. Quiabo, velho, ainda mais suco. Enfim, vai lavar essa mão, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. The Crew, tradução seria a tripulação, o grupo ou a equipe. Se trata de um jogo de corrida arcade online, se passando em um mundo aberto com o foco principal no multiplayer. Desenvolvido pela Ivory Tower com parceria da Ubisoft e distribuído pela Ubisoft. Lançado em dezembro deste ano, 2014, disponível para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4 e PC. E vamos lá, começando pelo enredo. Como eu acabei de falar, o jogo é focado no multiplayer e apesar de possuir uma campanha longa, a trama em si é bem clichê, previsível e caricaturada. Funciona mais como um pano de fundo para a ação acontecer. Quem assistiu o vídeo do Alpha, basicamente aquela intro que vocês viram, já explica tudo o que vocês precisam saber sobre a trama, mas para quem não viu, o tio explica. O protagonista se chama Alex Taylor, um jovem apaixonado por carros e velocidade, que vive envolvido em corridas ilegais para fazer um din-din, né? Um dinheiro. Alex tinha um irmão mais velho chamado Dayton, que para ajudar a família, acabou se envolvendo em gangues e fazia parte da 510 Motor Club. É praticamente uma corporação criminosa, que havia começado como um clube de corridas clandestino, e foi expandindo para contrabando de carro, de arma, de droga, indo para outros estados. Suas sedes são apelidadas de capítulos e tem seus chefes responsáveis. O maior de todos é Shiv, que a propósito é o boss final. Dayton era sempre contra Alex se meter em confusão, não o deixava nem chegar perto da 510, e em uma noite Alex foi dar uma carona para ele, onde Dayton tinha que encontrar um pessoal da sua gangue e no processo ele foi assassinado. Logo em seguida, o FBI chega e prende Alex pelo assassinato do próprio irmão. Um tempo se passa e a agente do FBI chamada Zoe aparece para fazer uma oferta irrecusável. O FBI sabia da inocência de Alex, mas não podia agir porque alguns de seus agentes eram corruptos, mas faltava provas, então uma mão lavaria a outra. Se Alex se infiltrasse na 510, fosse ganhando confiança e subindo de patente, ganhando a tal tatuagem da gangue e coletando informações, eles conseguiriam as provas que tanto queriam e Alex a sua vingança sobre Shiv. E é basicamente isso, jovens, direto e simples. O jogo tem algumas CGs lindíssimas para explicar e dar continuidade à trama. A dublagem dos personagens principais são muito boas, lembrando que o jogo está em inglês, mas com legendas em português, então não se preocupem. As vozes dos personagens secundários é zoada, mano. O cara querendo pagar de bandido, forçando nas gírias, eu vou te matar, compadre, você tá ligado que eu sou maldoso, que eu sou Zelvaze. Você ri em vez de ficar intimidado, né? Além da voz, nem combinar. O tempo de campanha gira em torno de 20 a 25 horas. Porra, Zangado, longo, hein? É, bastante. Mas esse tempo inclui muitas missões paralelas chamadas testes de habilidades. Porque certas missões principais exigem um level para poder fazer. Então não é só principal exatamente. Mas ainda assim, é bem longo. Uma exploração total é difícil dizer, jovens, porque o game tenta ser um MMO de carros, então não se tem um tempo exato. Mas eu acho que umas 50 horas você já rodou muito e acredito que já sabe mais do que suficiente sobre o jogo. E como ele funciona? Para início de conversa, o jogo é arcade, mas ele possui algumas ferramentas que podem aumentar a complexidade da jogabilidade. Nós podemos mudar a troca de marcha de automático para manual e também calibrar o nível de sensibilidade do volante, acelerador e freio com relação aos tipos de terrenos que estamos passando. Esse tipo de ferramenta não transforma o jogo em simulador, mas aumenta a complexidade do arcade, ok?
Basicamente, nós temos um mundo aberto para irmos aonde quisermos, a hora que quisermos. Maravilha. Nesse mundo, está espalhado as missões principais e os desafios de habilidade. Os tipos de missões são corridas normais, alternando entre locais fechados ou abertos com trânsito, corridas contra o tempo, fugir da polícia tentando resgatar aquele sentimento dos primórdios de Need for Speed Most Wanted, tem nível de procurado, barreiras policiais, helicóptero, apesar de fodinha, de legal, não tem toda aquela adrenalina dos antigos Needs, mas é bom. Caso a polícia consiga te fechar por um tempo, você é preso e daí tem que pagar uma multa. A polícia pode iniciar uma perseguição pra cima de você por um motivo banal, tá? O que pode te irritar. Tem aquelas corridas do tipo arrancadão, é apenas uma reta, você tem que usar toda a potência do seu motor pra chegar primeiro, não dura nem 1 minuto e meio esse tipo de corrida. O meu modo favorito nesse jogo é uma espécie de pega-pega. Um carro-alvo começa a fugir e você tem que persegui-lo e detoná-lo na pancada antes que o tempo acabe. Eu achei muito divertido e eu fiz um no vídeo da primeira meia hora, vocês devem se lembrar. Os desafios de habilidade, eu também fiz alguns na primeira meia hora, são divididos em salto à distância, contornar obstáculos, se manter na pista numa velocidade alta, pelo maior tempo possível, enfim, entre outros, né? São desafios super rápidos que mal duram 2 minutos para se concluir e existem trocentos pelo mapa. Cada desafio vai avaliar sua performance em ouro, prata e bronze e jogar em um ranking mundial. Quem for o melhor de todos vai ser criado um Ghost Car do seu desempenho, onde jogadores do mundo todo que forem executar esse mesmo desafio verão o seu carro em forma transparente, demonstrando exatamente como você fez. Existem peças escondidas pelo cenário para revelar carros secretos. Quando nós vamos jogando, ganhamos XP e por consequência level. Quando upamos, ganhamos 1 ponto para gastar com perks ou privilégios, do tipo aumentando a porcentagem do XP ganho, tempo de nitro, enfim. Bom, o que eu expliquei até agora do gameplay não tem nenhum segredo, é ou não é? Normal. Mas The Crew é uma espécie de MMO. O seu foco principal é o multiplayer, então o grande lance é realizar as missões em co-op com a sua equipe, com os seus amigos, em outras palavras, com o seu crew. Isso é o diferencial e o chamativo do jogo. Você e seus amigos estão em uma equipe de 4 pessoas, e cada um vai para onde quer no mapa e faz o que quer. Mas quando alguém pedir para correr junto em uma missão, modo história, por exemplo, vocês podem. Certas missões modo história só podem ser feitas em single player, tá? Mas só 5% delas, a maioria esmagadora, permite co-op. E os desafios de habilidade são todos apenas single, tá? Poxa, Zangado, é legal, velho. Eu vejo seus vídeos e você sempre diz que a opção co-op deixa até os piores jogos divertidos. Porque jogar com colegas e amigos é sempre muito bom. Sim. Isso é verdade. Haverão momentos divertidíssimos em The Crew, seu e de seus amigos. Mas existe alguns mas, jovens, infelizmente. Eu já falo sobre eles, vamos seguindo. Você pode formar clãs ou facções e participar de PVP contra outros crews, que é uma outra ideia sensacional. A ambientação é gigantesca. Se passa nos Estados Unidos em 5 locais diferentes: Las Vegas, Miami, Nova York, estados montanhosos e costa oeste. São 10 mil fucking quilômetros de estradas, várias delas são réplicas das reais, e os locais possuem estabelecimentos e outros detalhes retratados também. Se você vai de um local para outro, o tempo mínimo de percurso é 12 a 15 minutos. Os desenvolvedores afirmam que dirigir por todo o mapa leva quase 2 horas. Tenso, né? Existe a opção de Fast Travel, só que você precisa ter visitado o local pelo menos uma vez antes de habilitar. Então você vai ter que dirigir até lá, sim. Nossa, Zangado, sensacional, velho. É tipo um caindo na estrada que você falou na análise do Forza Horizon. A ideia é essa, jovens. O mapa de Forza é grande, mas ainda assim é muito menor que o The Crew. Só que Forza tem gráficos da nova geração, enquanto The Crew, o gráfico parece pelo menos de 3 a 4 anos atrás. Ah, Zangado, eu não concordo, velho. Você mesmo disse que o mapa do Crew é muito grande, e o jogo ainda por cima é online. Como que eles vão colocar gráfico de nova geração, velho? Vai pesar, vai ferrar tudo. Eu concordo, jovens. Eu concordo totalmente com esse pensamento. O mapa é muito extenso, só que se tudo tivesse saído certo nos conformes, beleza, mas não foi o caso.
Mesmo com gráficos ultrapassados, uma caralhada de bugs acontecem, o que acabou piorando a situação. O fato dos bugs são os benditos mas que eu falei agorinha, que tinha um mas, são os bugs. Sem contar que os gameplays mostrados na E3 passaram longe de ser a realidade. Os carros são bem feitos, tanto externamente quanto internamente, tanto que o jogo oferece a visão interna para se jogar também. Quando entramos no modo customização, podemos tunar o nosso carro visualmente e em sua performance. Dessa vez trazendo um sentimento de velha guarda no Need for Speed Underground. Existem várias referências a Need porque um percentual da equipe de desenvolvimento participou da criação dos Needs antigos. The Crew possui uma lista de quase 50 carros disponíveis, o que é muito pequena para jogos de corrida, principalmente se você comparar com um Gran Turismo da vida. Só que o lance de tunagem é top. Você tem muitas opções de carcaça de carro, frontal, traseira, dá uma personalizada foda, criando uma individualidade, que é justamente o que o Need Underground trazia, e a gente amava tanto naquela época. Nós podemos adaptar o nosso carro para corridas na cidade, rally ou aquelas corridas que ficam alternando, junto com o co-op. Esse é um dos fatores mais fortes que o jogo traz, customização do veículo. Então os carros são lindos, mas a cidade não é. São poucos detalhes e muito serrilhado. Os dias alternam também, tá? Na cidade ficam alguns NPCs andando, pessoas e animais. Nós não podemos atropelá-los, mesmo que você os acerte, nada acontece. E todos eles são estúpidos. É normal você ver eles pressionando um poste de luz, cara, ou uma parede, tentando andar, tentando atravessar. Tem aqueles brotando ou sumindo do nada, enfiados dentro do chão, flutuando sem mexer as pernas. A trilha sonora é boa, não existem estações de rádio, apenas músicas tocando em sequência, e as trilhas próprias para as cutscenes da história também são muito bem produzidas nas cenas de ação. Os controles são super fáceis e básicos, a jogabilidade em si é boa, o que compromete é a física, atrapalhando bastante. Você não sabe como o seu carro vai reagir a um acidente. Não há uma forma padrão, cara. Deixa o jogo assim, imprevisível, causando a sua fúria dependendo do resultado, principalmente em partidas PVP. Eu vou citar umas situações. Você tá vindo com o carro e daí tem uma árvore de 5 metros de altura na sua frente. Você, ai, velho, vou bater. De repente, você passa por dentro dela como se fosse um fantasma. Esse é o meu barulho de atravessar um fantasma. O mesmo acontece com carro de polícia, com carro de civil e adversário. Esse tipo de bug de atravessar objeto aconteceu nos 2 vídeos que eu fiz, do Alpha e da meia hora, e vocês devem se lembrar. Daí, em outros momentos, tem a porra de uma cerca de madeira, velho, de fazenda, aquelas pequenininhas baixas, e você bate e só falta o carro explodir. Então o melhor é você supor que todos os objetos do cenário vão te proporcionar um choque, um impacto. O melhor é sempre desviar, porque você não sabe qual objeto vai se transformar num fantasma ou numa rocha. Não tem como saber. O outro fator é o acidente mesmo em si. Eu não disse nada ainda, mas The Crew é difícil bagarai, velho. Certas missões dá agonia, de tanto que você repete, não é de graça. Exige habilidade do jogador. Por isso que o co-op praticamente seria essencial, né? Porque mesmo que você não vença a corrida, mas o seu amigo vença, você passa de missão. Só que a inteligência artificial é adaptável ao número de jogadores e também ela permanece em um modo agressivo, o que foge um pouco da realidade de outros games de corrida. Pera, Zangado, não entendi, velho. Como assim? A máquina, ela vai te sacanear. Para amantes de corrida, isso não é nada comum acontecer. Talvez naqueles drive atares do Forza, que são baseados em performance de outros jogadores, pode acontecer. Mas jogos de corrida com IA desenvolvida, o lance é correr, ficar na pista e tentar vencer. É isso. Em The Crew, a máquina quer vencer e só. Ficar na pista é o caralho. Espírito esportivo é meu pau sem capacete e sem cinto de segurança, porque ele é aventureiro e sem medo de ser feliz. Os caras te fodem, cara. Então você bate em um carro e às vezes ele capota ou voa, sei lá. Em outra situação, praticamente a mesma, igual, que nem que igual. A reação é totalmente inversa. Você que capota, você que sai voando. Você bate em um obstáculo pequeno e seu carro é arremessado no ar, velho. Duro assim, às vezes ele nem gira, ele sai duro no ar voando, sem realidade nenhuma, bate no chão perfeitamente, é sério, você ergue 5, 8 metros no ar, bate no chão, nada acontece. Às vezes até te dá mais velocidade.
Então a física desse jogo é de lua. Ela pode te ajudar em uma situação absurda, o que você vai adorar, né? E te ferrar em outra situação absurda, o que vai fazer você o quê? Xingar a TV ou o monitor. E isso em um modo competitivo ou numa fase que você tá empacado, sabe como é que é, né? Dá uma frustrada, dá uma desanimada monstro, mano. Os loadings são rápidos, o que eu achei um ponto muito positivo pela extensão do mapa. Era pra demorar, mas não, é rápido. Até mesmo o reloading, é 5, 7 segundos, de boa. Com relação aos bugs, a lista é diversa. Fora os que eu já citei, vocês vão presenciar carros flutuando pela cidade, não é só os NPCs que flutuam não, tá? Bug de áudio, o jogo vai ficar mudo, você vai ter que sair e entrar de novo. Durante as cutscenes, no gameplay ao fundo acontece isso. Vocês vão ver os carros tremendo inteiro enquanto estão correndo, às vezes entrando e saindo do chão, ou então os personagens principais conversando sem mexer a boca. Tem um outro do tipo, os NPCs que fazem parte da campanha, a Zoe, por exemplo, fala contigo pelo rádio o tempo inteiro. Às vezes buga, mano, e ela não para de te chamar pelo rádio. Não para. Apita, ela fala a mesma coisa. Apita, ela fala a mesma coisa. Apita, ela fala a mesma... Nossa, velho, nossa. Existe um bug muito esquisito, que é com o status do seu desempenho. É tipo quando você tá jogando GTA e vê como é que tá até então, o que você fez. Ah, você completou 15% do jogo, fez 15 missões de 45 das principais, fez 3 missões de, sei lá, de salto, são 12 no total. Enfim, o meu status em The Crew era completamente maluco. Falava que eu tinha feito 3 missões principais de 65, depois pulava pra 15, daí voltava pra 7, daí pra 22, e chegou ao ponto de falar que eu tinha completado 115% do jogo, e feito 79 missões de 65. Eu até parei de acompanhar, porque era completamente maluco o negócio. Os piores bugs que acontecem são relacionados aos servidores. Se você combina de jogar com seus amigos, beleza, todo mundo fica online, e daí eventualmente vai ter alguém que não vai conseguir ser convidado. Vai dizer que o cara tá off, vai dizer que o cara tá em outra equipe, mesmo ele não estando, vai dizer que ele não é seu amigo, tem que adicionar. No PC, por exemplo, tem que desabilitar o firewall. E esses bugs de não conseguir jogar junto são muito mais frequentes no PC do que nos consoles. E tem aquele bug que é o mais ferrado de todos, que é quando você joga uma missão, daí você passa ela e você é desconectado e não salva o que você fez. E vai ter que repetir. Agora calculem, jovens. Eu já falei que The Crew é difícil, né? Imaginem vocês empacarem uma missão, tentarem, sei lá, 15 vezes, e daí quando você finalmente passa, você é desconectado e não salva. Qual que é a sua reação? Me fala. Não é das melhores, né? The Crew, jovens, tem uma ótima ideia. Na minha trajetória completando ele, eu tive momentos de pura diversão e outros de pura frustração por conta dos bugs e da física maluca, né? Adquirir esse jogo pra jogar sozinho, a diversão cai pela metade. Afinal, esse não é o foco. Talvez até você ache sem graça. Agora, adquirir pra jogar com os amigos, atualmente tem que ligar o modo monge, assim. Respirar fundo pra não ficar muito puto com os problemas que vão acontecendo e atrapalhando, ferrando o seu gameplay. Por se tratar de um jogo online, ele deve passar por constantes updates para corrigir essas falhas. Jogos online geralmente ficam sendo corrigidos o tempo inteiro. Quem tiver intenção de adquirir, é melhor ficar por dentro em que pé essas correções estão, porque tem muita coisa para corrigir. Então tem que acompanhar a notícia e tal. E quem assistiu o vídeo e já não gostou do que viu e do que ouviu, guarde o seu dinheiro e seja feliz, né? Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Tudo de melhor sempre. Beleza, então, valeu, falou e até mais.